Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal, esse vídeo de domingo. Tô gravando só um por dia, no mais, só uns vídeos curtos, porque, meu amigo, não tem muito o que se falar de Vasco, né? Apesar de que agora eu vou trazer duas informações importantes, relevantes. Então, antes, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, deixa o hype, tudo que você puder fazer aí para ajudar o canal a continuar sendo impulsionado na plataforma. Eu agradeço a força de todos vocês, beleza? Olha, eu vou começar com relação ao jogo que vai ter, o primeiro jogo do Vasco depois dessa paralisação, que é no dia 12/7 aqui em Brasília. Estão vendendo ingresso. Continuam vendendo ingresso. Primeiro vendeu para quem é cliente BRB, depois abriu para sócio do Vasco e para público em geral. Então já estão vendendo ingresso. Agora, lembra que eu falei quando você vai pesquisar lá no Google que o jogo consta como adiado? Há uma indefinição com relação a esse jogo e ele pode ser adiado, viu? Ele pode ser adiado. Primeiro, porque tá rolando essa Copa do Mundo de clubes e o Botafogo tá lá, que é o nosso adversário. Se o Botafogo for eliminado, até a gente imaginava, pelo grupo que o Botafogo pegou, com o Atlético de Madrid, o Paris Saint-Germain, o Botafogo seria ali eliminado até na primeira fase. Aí não tem problema, vem embora para se preparar para a partida, né? O Botafogo tem 6 pontos. Acho que ainda rola uma possibilidade, porque aí vai ser saldo de gols. Ele vai pegar o Atlético de Madrid. Mas vamos imaginar que ele passe para a próxima fase. Tem tudo para passar para a próxima fase. Aliás, para a galerinha que está torcendo para os times brasileiros, ai, que legal! Vocês que ficam pagando pau de europeu, a gente tem que torcer para time brasileiro. Vai, besta! Os caras vão voltar montados na grana. Só para passar para a próxima fase, eles já vão arrecadar cerca de 150 milhões de reais. Se for para as quartas, 300 milhões, pô, 300 milhões, meu amigo, aí os caras vêm forte para as próximas janelas ou para reforçar o time. Aí esquece, meu amigo, esquece. O Vasco vai ser o patinho feio do Rio de Janeiro, como é, né? Como tem sido, né? É o primo pobre, né? Os outros todos vão voltar cheio da grana e o Vasco é a porra do time pobre. Mas enfim, voltando aqui para o assunto que é o jogo aqui em Brasília, se o Botafogo passa para as oitavas, ainda vai ser mantido o jogo, né? Que é o dia 12/7. Só que tem um porém. O Textor já pediu para liberar os jogadores para adiar esse jogo. Por quê? Porque ele quer que os jogadores do Botafogo também, depois do Mundial, tirem os dias de folga, como tiraram 10 dias, né? Os jogadores aí dos outros clubes. Talvez não seja 10 dias, talvez uns 3, 4 dias, uma semana, enfim. Mas ele quer ter o direito dos jogadores também tirarem os dias de folga, porque depois vão engatar direto. Por isso, o Textor já pediu adiamento desse jogo aqui em Brasília, que já estão vendendo ingresso. Há uma possibilidade de acontecer, se o Botafogo for eliminado nas oitavas, ou de não acontecer. Agora, se o Botafogo for para as quartas de finais, aí dificilmente vai acontecer esse jogo aqui em Brasília, tá? Porque os jogos da quartas de finais é no dia 4/7 e 5/7. Até terminar lá, viajar, ter um tempo para a CBF divulgar esse jogo. Então, pode ser que não role esse jogo, vai ser adiado o jogo. O Vasco só vai se preparar então para ir para o Equador encarar o Independente Del Valle na Sul-Americana. Esse é o cenário, tá? Esse é o cenário. Dava para antecipar, se a CBF tivesse preparado, dava para ter antecipado alguns jogos de muitos clubes que não viajaram, né? Deixava pendente só esses aí, né? E adiantando jogos de clubes que não viajaram, porque o calendário depois, tira agora, tem mais o jogo contra o Juventude, foi adiado também. Aí, meu amigo, contra o Bahia foi adiado também. Depois vai ter que fazer aquele esquema de jogar 3, 4 vezes em 2 semanas, em uma semana, 2 semanas. Enfim, então tá aí, rola-se uma possibilidade, que eu tinha falado que o jogo estava como adiado, só que já estão vendendo ingresso, mas rola uma possibilidade, vai depender da performance do Botafogo e dessa resposta da CBF ao pedido do John Textor. Olha, vamos falar de mercado da bola. O Vasco volta na segunda-feira para treinar, já falei isso aqui várias vezes também, né? Há uma expectativa com relação ao David, ao Estrela e ao Leandrinho, dos 3 já estarem junto com o elenco treinando. Seriam reforços internos. E aí, saiu hoje lá do Flávio Dias, o jornalista Flávio Dias,
Aí tem gente que não gosta, né? Ah, tu vai dar notícia do... Cara, tô dando notícia de jornalista que cobre o Vasco. Se a notícia é verdadeira ou não é, aí você tem que... Aí é problema deles, né? Aí você tem que julgar se é ou não é. Agora, eu vou repercutir a notícia aqui. Por que eu vou repercutir? Porque ele falou que o Vasco está encaminhado com 2 contratações. Essas contratações já podem ser anunciadas, chegarem inclusive para treinar e depois ser registrado quando a janela abrir. Seria um volante e um atacante de lado de campo. Por que eu vou trazer esse assunto aqui? Independente se realmente está fechado ou não. Porque eu falei, a principal contratação do Vasco nessa janela tem que ser um primeiro volante. Não dá, cara, para jogar sem um primeiro volante. E que seja um cara que saiba jogar e que seja um cão de guarda para dar uma proteção ao sistema defensivo do Vasco. Quem faz essa função hoje é o Hugo Moura e ele não é primeiro volante para mim, tá? O Hugo Moura não tem essa característica de pegada. Mas ele quebra um galho de primeiro volante, ele e o Cocão. Então, o primeiro volante para mim, eu acho que é uma contratação urgente, primeiro volante, e aí tá dizendo que talvez o jogador de lado de campo. Aí, mas qual jogador? O que saiu de informação é que o Vasco está encaminhando um empréstimo, não sei se é esse, porque esse aqui não acho que não é lado de campo, ele é centroavante, tá? Que inclusive trabalhou com o Fernando Diniz e que pertence ao Bertolucci, que é o empresário do Fernando Diniz. Né? Eu tô falando do Brenner. O Brenner é um jogador de 25 anos, que foi revelado no São Paulo, jogou no Fluminense, trabalhou com o Fernando Diniz, e também jogou no São Paulo antes de jogar no Cincinnati e depois na Udinese. Ele está escanteado. Ah, é um refúgio. É um refúgio. Ele não tem jogado, tá? Eu vi uma informação, inclusive, trazida pelo Jorge Nicola, são números, tá? Dizendo que o jogador não foi sequer relacionado desde janeiro. Então, esse fim de temporada, porque a temporada para eles começa no meio do ano passado, né? Esse segundo semestre de temporada para eles, que é de janeiro até o mês de junho, ele sequer foi relacionado para uma partida, não faz parte dos planos do treinador, ele pertence à Udinese, então é um jogador que está tentando resolver a sua situação, o seu problema, que é não ter espaço. Não... Sabe aquele jogador que vai para a Europa e não dá certo? Bate e volta? É tipo isso. Então, o Vasco estaria conversando para encaminhar esse empréstimo com opção de compra do jogador, do atacante Brenner. Eu lembro dele no São Paulo, tá? Eu lembro dele jogando no São Paulo. É isso, cara. No mais, vamos curtir o domingo, vamos curtir os dias de paz sem jogo do Vasco, mas os dias de ódio sem jogo do Vasco também. Curte, se inscreve no canal. Desejar para você um domingo abençoado. Fique com Deus e saudações vascaínas.